Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 28 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é o firme fundamento da fé. O nosso texto base está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nosso texto, ele começa dizendo que o firme fundamento não aparece, mas sustenta tudo que aparece sem precisar parecer. A verdade não é uma questão estética, mas essencial. Fundamento é o alicerce sobre o qual se assenta e sustenta toda a estrutura. É o princípio sobre o qual se apoia e se desenvolve algo. Negligenciar fundamentos é não se levar a sério, é subestimar as consequências da própria irresponsabilidade. Fundamento é princípio justificador, não está representado no fator motivacional, condicionado ao benefício da ação, imediatista e operacional, mas sim está condicionado ao elemento essencial causador que determina a finalidade estratégica da ação, o porquê, o para quê, o para quem e com quem algo é feito. Enquanto o fundamentalista religioso luta para sustentar as verdades, a verdade deveria sustentar a verdadeira religião. Vivemos para sustentar crenças no campo das ideias ou somos sustentados pela fé no nível da relação? Então nós seguimos compartilhando aqui palavras de fé, e o devocional de hoje vai falar sobre a fé como um firme fundamento. Para entendermos um pouco mais sobre essa palavra que é tão importante, tão definidora sobre o conceito de fé, eu queria pensar um pouco com você o contexto em que essa epístola aos Hebreus foi escrita, porque ela tem uma origem judaica e ela é direcionada para um contexto de uma comunidade de fé messiânica que estava sofrendo muita pressão e perseguição por conta de toda a estrutura religiosa convencional que havia na sua época. Então esses irmãos estavam sendo pressionados a abandonar a fé em Cristo e retornar às práticas judaicas, ou seja, às práticas do judaísmo religioso. Eles estavam sendo tentados a abandonar Cristo para voltarem a toda uma religiosidade, não só antes de Cristo, mas também sem Cristo. Nós não encontramos no texto a identidade exata do autor dessa epístola, mas encontramos claramente a intenção de promover a supremacia de Cristo, do Cristo supremo, do Cristo superior a todo e qualquer símbolo ou sombra que poderia sustentar uma estrutura de religiosidade sem a devoção a Cristo Jesus. Por exemplo, ele vai falar da supremacia de Cristo com relação aos profetas, com relação aos anjos, com relação a Moisés, com relação ao sacerdócio levítico e a todos os rituais que vinham se desenvolvendo dentro do judaísmo desde o Antigo Testamento. O propósito do autor dessa epístola é encorajar os leitores a permanecerem firmes em Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Então é nesse contexto que essa palavra sobre fé vai fazer muito mais sentido, que a fé é a certeza ou o firme fundamento das coisas que se esperam, assim como a fé é a convicção, a prova ou a evidência dos fatos que não se veem. Então o que significa afirmar que a fé é certeza, que a fé é firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não podemos ver? Quando se fala de firme fundamento do que se espera, você vai ver a relação que existe da fé com a esperança, uma vez que a esperança é a antecipação daquilo que se espera. Então a fé e a esperança estão totalmente relacionados nesse sentido, de que pela fé esperamos, e a esperança é o que é antecipado pela fé.
Então, se a fé é certeza, se a fé é firme fundamento do que esperamos, precisamos entender: certeza e firme fundamento tem a ver com aquilo a partir do qual andamos, caminhamos. Isso tira a fé do campo da subjetividade, das abstrações, dos sentimentos, do emocionalismo. A fé tem a ver com o firme fundamento. A fé é a base a partir do qual nós temos uma visão de mundo. A fé é a base a partir do qual construímos uma vida, ministério, família, negócios. A fé é a base de tudo. Só que essa fé, ela está também relacionada ao esperar. Então, a fé nada mais é do que a capacidade de chamar a existência e andar sobre aquilo que não é como se já fosse. Portanto, a fé não apenas antecipa, como também participa de toda a realidade divina, mesmo sem a plena manifestação dessa realidade no momento presente. É como se a fé nos conectasse com o futuro. Somente a fé tem a capacidade de agir no aqui e o agora, no momento presente, em conformidade com a visão da realidade futura. Somente a fé tem a capacidade de agir no aqui e no agora, em conformidade com essa visão da realidade de Deus. Crer com essa fé seria o mesmo que fechar os olhos para a realidade tangível do mundo das sombras em que os homens tateiam no escuro e abrir os olhos para a realidade das promessas de Deus. Por isso que o autor vai falar que diante de um mundo de incertezas, a fé é certeza, a fé é uma base sólida, é um alicerce seguro, é o firme fundamento. A fé é como o alicerce das coisas que Deus prometeu e ainda não se cumpriram plenamente. Presta atenção, a fé age como o alicerce das coisas que Deus prometeu, mas que ainda não se cumpriram plenamente. Ou seja, tudo que está para se cumprir, se cumprirá a partir de uma fé que é a base, o fundamento do cumprimento de todas as promessas de Deus. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário sobre Hebreus, ele vai salientar que a fé não é um sentimento vazio ou um salto no escuro, mas a convicção de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Por isso que o texto de Hebreus capítulo 11 corrige a ideia de que fé é algo místico, sem evidência, abstrato, emocional, sentimentalista. Pelo contrário, a fé é firme fundamento. Por isso que o texto de Hebreus, ao falar sobre a supremacia de Cristo, corrige toda a ideia da fé associada a algo místico, sem evidências, abstrato, subjetivo, emocional. Pelo contrário, fé é firme fundamento, é certeza e oferece prova interior de que tudo o que Deus diz é verdade. É por isso que o autor vai reforçar duas palavras através do seu paralelismo dentro do texto. Ele vai usar a primeira palavra hipóstasis, que é a palavra para certeza, e a palavra firme fundamento, confirmando o sentido de base sólida, de um alicerce seguro, que confere uma existência concreta àquilo que se espera. Ou seja, aquilo que se espera não é uma possibilidade de acontecer. Aquilo que se espera já tem uma base segura, uma base sólida, um firme fundamento. Eu já estou andando sobre aquilo que eu espero. Uma evidência disso é que o mesmo termo é usado no texto de Hebreus capítulo 1, versículo 3, quando fala que Cristo é a expressão do ser de Deus. Cristo é a hipóstasis do ser de Deus. Isso significa que ele é a expressão real, essencial de Deus. Por isso que fé não é pensamento positivo, não é ingenuidade mística, nem alienação religiosa. Fé é confiança sólida, ancorada no caráter imutável de Deus e em todas as suas promessas. Por isso que Charles Spurgeon vai dizer que a fé transforma promessas de Deus em fundamento real para a vida de todo cristão. E outra palavra importante é que fé é convicção, a palavra grega ali, elencos, que significa
prova, evidência e remete à ideia de que a fé testifica internamente daquilo que ainda não vemos exteriormente, produzindo certeza dentro do coração de todos nós. Por isso que ele vai confirmar na sequência que as coisas que vemos existem a partir das que nós não vemos, dizendo que antes mesmo de ver, nós já tínhamos a firme convicção dessa verdade dentro de nós. Fala do testemunho interior, da realidade espiritual que estamos antecipando no momento presente. E é por meio da convicção, da prova interior dessa fé que temos a capacidade de viver como se já pudéssemos tocar aquilo que Deus prometeu, mesmo que ainda não possamos ver. Portanto, fé não é sentimento vago, não é esperança inconcreta, mas uma convicção profunda, enraizada em todas as promessas de Deus. Então, fé é firme fundamento que assenta e sustenta toda a estrutura. Todos nós estamos construindo algo, mas precisamos construir a partir da fé em Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, 10 e 11, Paulo afirma que não há outro fundamento além de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4 vai dizer que Cristo é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, assim como 2 Timóteo 2, 19 fala do firme fundamento de Deus que permanece, e Efésios 2, 19 vai falar que a igreja está edificada sobre o firme fundamento dos apóstolos e os profetas, tendo Cristo como pedra angular. Tudo isso está falando do firme fundamento a partir do qual construímos, está falando da fé em Cristo Jesus. Diferente da fé religiosa que vai te levar a empreender fé em dogmas, ritos, cerimoniais isolados da vida, essa fé em Cristo Jesus é o firme fundamento de toda a edificação. Uma questão que pode surgir nesse devocional seria, afinal, o que são essas coisas que se esperam? O que são esses fatos que não se veem? Essas coisas que se esperam, segundo o texto de Hebreus, refere-se principalmente às promessas espirituais e eternas de Deus. Tudo que se refere ao que ainda não vemos plenamente, mas que Deus prometeu cumprir e realizar plenamente em Cristo Jesus. Por isso que o autor dessa epístola aos Hebreus vai dizer que esses homens conhecidos como os heróis da fé alcançaram um bom testemunho diante de Deus e dos homens, porque se agarraram a essas promessas com relação ao futuro, mesmo sem vê-las se cumprindo plenamente em seus dias. Essas promessas de Deus falam de bênçãos espirituais e eternas, de realidades esperadas por todos os que creem, tanto do passado quanto do tempo presente. Isso vai falar de nova aliança em Cristo se cumprindo em sua plenitude, de uma herança eterna, de uma cidade celestial, de um descanso em Deus. Tudo isso está em Hebreus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 4. Por isso que o autor da epístola aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 39, que todos esses que alcançaram um bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização na promessa, mas eles viveram antecipando essa realidade, baseando a sua fé nas promessas divinas e experimentando a antecipação dessas bênçãos espirituais e eternas. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que em Cristo nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Fala de uma realidade espiritual e eterna que nos é antecipada pela fé. Matthew Henry, que é um comentarista do texto de Hebreus, ele vai dizer que a fé é a forma do cristão tornar real aquilo que é prometido, mesmo que ainda não seja visível. Segundo ele, a fé é a mão que se estende ao invisível, crendo que as promessas de Deus são mais seguras do que qualquer coisa tangível. F.F. Bruce observa que o autor da epístola aos Hebreus faz um contraste da realidade eterna invisível, o mundo celestial,
celestial e o mundo visível temporal. Para ele, a fé nos faz participantes da realidade vindoura. Portanto, a fé é uma confiança ativa que não se baseia naquilo que já se vê, mas na palavra de Deus que garante o nosso futuro. Preste atenção em algo. O fato de estarmos falando sobre uma fé baseada nas promessas de Deus e nas bênçãos espirituais e eternas não anula o cuidado divino para com o nosso momento presente, porque o próprio Jesus ensinou que Deus, o nosso Pai, supre as nossas necessidades diárias. No entanto, a mensagem central de Hebreus destaca que a nossa esperança principal é eterna e não terrena. Sendo assim, ainda que Deus nos acrescente recursos materiais e que venhamos ser abençoados por Deus em tudo o que fazemos, somente a fé nos mantém bem firmados naquilo que jamais perecerá, nas promessas divinas a respeito das bênçãos espirituais e eternas. Portanto, embora Deus possa nos abençoar com recursos materiais e provisões nesta vida, a ênfase desse texto de Hebreus recai sobre promessas futuras e espirituais, a vida eterna, a consumação do reino, a cidade que tem fundamentos, a pátria celestial, o descanso final. Por isso, diante das perseguições, das pressões, das ameaças, o encorajamento do autor aos Hebreus é para que se agarrem às promessas de Deus a respeito do futuro, firmados na fidelidade de Deus. Uma pergunta importante a ser feita é: quando é que nós precisamos de certeza? Quando é que nós precisamos de firme fundamento de fé? Justamente em momentos de pressão, de ameaças, de perseguição. Nesse contexto, o autor da epístola aos Hebreus vai chamar todos eles a olharem para frente, a olharem para Jesus, a olharem para tudo que Deus prometeu. Por quê? Porque todos os heróis da fé, todos os homens da história, eles não obtiveram a concretização da promessa, porque a concretização de todas as promessas se dá em Jesus Cristo, a consumação de toda a sua obra. E assim como os nossos antepassados, nós temos que olhar para frente, perseguindo o cumprimento de todas as promessas, a consumação, a concretização da nossa fé. Todos esses irmãos que estavam passando por momentos de dificuldade são encorajados a permanecer, a perseverar, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Mesmo que não vissem resultado imediato, deveriam continuar fazendo a vontade de Deus, crendo que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 34 e 36 vai dizer algo muito importante que nós não ouvimos nos nossos dias, que eles deveriam aceitar com alegria até mesmo a perda dos seus bens, tendo consciência de que eles já possuem um patrimônio superior, um patrimônio que é durável, um patrimônio que ninguém, nada pode tirar deles. Olha que forte isso. Assim como acontece hoje em muitos lugares em que a igreja de Jesus é perseguida, esses irmãos estavam sendo perseguidos ao ponto de perderem os seus bens, mas deveriam se alegrar por terem um patrimônio eterno, uma vida eterna, uma herança eterna, algo durável para sempre. Isso vai colocar todo o sofrimento do tempo presente em perspectiva. Colocar algo em perspectiva significa comparar duas coisas a fim de ganhar uma ideia mais ampla sobre o que está sendo comparado. E aí ele está comparando a pressão que eles estavam sofrendo, as dificuldades, as perdas, com as promessas de Deus, com as bênçãos espirituais e eternas. E aí nós vamos perceber que isso não está presente apenas na epístola aos Hebreus, mas está presente em todo o Novo Testamento, assim como deve estar presente hoje em toda a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18 diz: se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelado em nós. Aqui, perseguição e sofrimento são colocados em perspectiva diante da glória futura incomparável. Paulo está fazendo essa comparação a fim de que nós ganhemos perspectiva espiritual. Da mesma maneira, Paulo vai fazer isso em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 17 e 18, quando ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Paulo aqui está fazendo um contraste
contraste entre a tribulação presente e a glória eterna, encorajando a todos os cristãos a fixarem os olhos naquilo que é invisível, naquilo que é espiritual e eterno. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago conecta a perseverança sob a provação à coroa da vida, uma recompensa futura prometida por Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 7 fala de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, ainda que agora por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro fala de uma herança futura incorruptível e afirma que as provações, embora duras, são momentâneas em comparação ao que Deus tem reservado para nós no futuro. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 fala: não temas as coisas que tens de sofrer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui a igreja está sendo encorajada à fidelidade diante da iminente perseguição, com promessa de uma coroa da vida, de uma recompensa eterna. Apocalipse 3, versículo 11 e 12: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário de Deus. Aqui a igreja é exortada a permanecer firme para que não perca a sua recompensa futura. Apocalipse 7, 13 e 17 mostra os que vieram da grande tribulação agora diante do trono de Deus, desfrutando refrigério eterno. Por fim, guarde as palavras de Jesus: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Jesus está fazendo essa comparação. Os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Se alegrem, porque grande será o vosso galardão nos céus. Assim como ele mesmo disse em João 14, de 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus aqui, às vésperas da sua crucificação, consola os discípulos, apontando o olhar deles para a vida eterna, as moradas espirituais que nos esperam. Por isso, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia mostra como Deus sustenta o seu povo com as promessas de um futuro glorioso. No Novo Testamento, especialmente, encontramos inúmeras passagens mostrando que em meio à perseguição, às provações, a esperança futura fortalece todos os cristãos a permanecerem fiéis. Então, quando nós falamos da fé como uma certeza, da fé como um firme fundamento, é nesse contexto que Hebreus está nos encorajando a permanecer com os olhos firmes em Jesus, o autor e o consumador. O Deus que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la, cumprir todas as suas promessas com as bênçãos espirituais e eternas. Que você guarde essa palavra no teu coração, que essa palavra te encoraje, que essa palavra te traga perspectiva. Medite sobre isso. Compartilhe essa palavra com os seus irmãos. Deixe o seu comentário e nós estaremos aqui esperando você no nosso próximo devocional.